Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Hoje eu vou te contar um negócio que parece errado, mas é verdade. Você já viveu o amanhã de alguém. Como é que é? E eu vou te provar isso agora. Mas antes, deixa eu te fazer uma afirmação bem esquisita aqui, ó. Daquelas que até parece piada de mineiro, mas vamos lá. O brasileiro é um dos únicos povos do mundo que consegue ler o futuro. Meu filho, você mesmo, aquele negocinho da mãe de Ná, parece até doideira, né? Mas daqui a pouco você vai entender exatamente por quê. Outro dia eu tava vendo que o Japão já tá testando professores robôs em escola pública. A Coreia do Sul está desenvolvendo uma inteligência artificial que só com o movimento do seu dedo ela sabe que prato que você quer pedir. E enquanto isso, aqui no Brasil, a gente tá o quê? Saindo na porrada com aquela impressora velha pra ver se ela imprime os boletos que a gente tem que pagar. E é aí que tá o pulo do gato. O Brasil não vive no mesmo tempo que o resto do mundo. A gente sempre tá um passinho atrás, né? Na cultura, na tecnologia, nos lançamentos. Isso quer dizer, então, que o nosso presente é o passado dos outros. E se você olhar com atenção pro que tá rolando lá fora, dá pra saber exatamente o que vai acontecer daqui a pouco. Pra você entender, é como se a gente tivesse acesso àquele almanaque do futuro. Igual o Biff no De Volta pro Futuro 2, você lembra? Só que ao invés da gente apostar em jogo, a gente aposta em tendência. E hoje eu vou te mostrar como que essa doideira funciona. Com exemplo da TV, da infância, dos jogos, da moda, da comédia e até do dorama com os velhos no boteco tomando tubaína. E no final tem até uma previsão muito cabeluda que você vai poder voltar aqui depois para me cobrar. Então ajeita o cinto aí e dá partida no DeLorean, porque hoje a gente vai viajar no tempo sem sair do sofá. Bom, agora pra gente entender essa maluquice de ler o futuro, a gente precisa entender primeiro por que o Brasil sempre tá atrasado nas coisas. E aí que entra um negócio que pouca gente começou a pensar, que é tipo assim, o Brasil, ele foi feito pra extrair as coisas, não pra inventar as coisas. Lá no comecinho, quando os portugueses vieram pra cá, eles vieram pra cá pra levar para o Brasil açúcar, ouro, depois café, minério, soja. O Brasil meio que sempre funcionou como um posto de gasolina do planeta, né? E tipo com aquela loja de conveniência do AMPM, que tem de tudo. Enquanto isso, países como Estados Unidos, Japão, a Alemanha investiram na educação, na pesquisa, tecnologia, a indústria pesadíssima, ciência. Então vamos pensar aqui, como se fosse o campeonato brasileiro. Quem que tá no G4 aqui, ó, do futuro? Japão, Coreia do Sul, Alemanha, Noruega e Estados Unidos. Porque virou G6, porque a regra é maluca aqui. Já o Brasil, onde que ele está nessa tabela, amigo? Ai, meu coração. Tá naquela zona intermediária ali, na meiota, sabe? Tipo aquele time ali que briga pela Sul-Americana. É a gente. Às vezes surpreende, às vezes toma uma goleada. Acho que o Brasil é meio que o Cruzeiro, pra te falar bem a verdade. Já na parte de baixo da tabela, sem menosprezo nenhum, mas são dados, né? Tem países como Haiti, alguns países da África Central, que são regiões com guerra, com crise humanitária. E aí é outra conversa. E tem um grupo que tá no mesmo bonde que a gente, né? México, Filipinas, África do Sul, Turquia. Pode fazer implante nos outros. São países que correm atrás, né? Mas sempre tá com um delayzinho, um atrasozinho embutido ali no sistema. É como se o mundo vivesse em tempos diferentes e a gente tava meio que sempre perdido ali no tempo, sabe? Ou pior, né? O nosso relógio tá sempre 2 fusos horários para trás e com a pilha fraca. E é por isso que eu falo que o nosso hoje é o ontem dos outros. Entendeu? E o que eles estão fazendo lá agora, adivinha? Vai chegar aqui já já, né? Igual aquela série que estreia no streaming gringo, né? E chega aqui dublado 3 meses depois. E o povo acha que é novidade. Agora que você entendeu que o Brasil tá uns passos para trás, olha só como é que isso aparece no nosso dia a dia desde que a gente é criança. Você lembra das Olimpíadas do Faustão? A ponte do rio que cai, aquele negócio todo. Vamos nessa aí, garoto! Esse
assistindo. Ai, Tereza Batista, cansada de guerra, e foi. Aquilo nada mais era do que o nosso jeitinho brasileiro de adaptar um programa oriental, o Takeshi's Castle, que já fazia sucesso lá nos anos 80. Cavaleiros do Zodíaco, a galera assistia na manchete achando que era coisa Mission Lançamento. Mas no Japão já tinha ido ao ar o último episódio enquanto a gente ainda tava começando a conhecer o Shiryu. Eu falei assim, eu gostei desse dragão, né? Mas o trem já tava terminando lá no Japão. Não! Meteoro de Pegasus! O quê? Dragon Ball, então, nossa senhora, esse aí parecia lançamento eterno. Todo ano passava a estreia da saga que já era velha em 3 idiomas diferentes. Mas se você acha que isso é óbvio, agora segura essa aqui, ó. É só pra quem tem dor nas costas. O Zorro, aquele que você via no SBT, já teve mais versão do que Sabor de Tubaína. Teve Zorro nos anos 50, teve remake nos anos 70, depois outro nos anos 90, e a gente assistia tudo misturado, achando que era a mesma série. Eu não tenho tempo pra ensinar agora. Você lembra do Flipper? Aquele golfinho lá que resolvia uns crimes? Era da década de 60. Mas pra gente era a sensação das manhãs de sábado dos anos 90. E o mais doido é que a gente não sabia que era velho. Porque aqui tudo chega com cara de novo. A gente vive de reprise com cheirinho de novidade. E nos videogames, por exemplo? Nossa senhora! Eu, pra te falar a verdade, eu nunca tinha visto até uns dias atrás aí um jogo original de PlayStation 1. Eu pensei que nem existia. Jogo pra mim já vinha naquela caixa xerocada ali, sabe? Ou então num saquinho de plástico. Quando o povo lá fora tava falando do Xbox 360, a gente ainda tava caçando aqui o que a gente ia salvar lá do Resident Evil 2, onde que era a máquina de escrever. E o carro? Ai não, o carro dá até tristeza. Lá fora, desde os anos 90, o carro básico já tinha ar-condicionado, direção hidráulica e vidro elétrico. Em 2009, a hora que a gente ia comprar um Gol aqui, a gente tava assim, ó, rodando o negócio pro vidro subir ainda. E já que a gente falou de Volta pro Futuro, e o DeLorean, né? Porque em 1985, quando ele foi lançado, ele já tinha marcador digital. Você tá entendendo? O brasileiro vive com um pé no presente e outro bem atolado lá nos anos 90. E é por isso que tudo que tá bombando lá fora vira meio que um presságio, um spoiler do que ainda vai chegar por aqui. O brasileiro é tipo aquele nosso amigo que só vê filme quando ele já saiu do cinema, mas vê emocionado em prantos, como se fosse uma grande estreia mundial, entendeu? Bom, mas você lembra do De Volta pro Futuro 2? Quando o Biff velho pega o almanaque com os resultados dos jogos e entrega pro Biff jovem? O Biff ficou milionário porque ele já sabia o que ia acontecer no futuro. The information in here is worth millions, and I'm giving it to you. Well, that's very nice. Thank you very much. Mas no nosso caso, a vantagem é outra. A gente sabe o que vai chegar no Brasil, é só a gente olhar pra fora. Agora, a verdade mesmo é que não é tão simples assim. A gente não vai ficar rico com isso, mas dá pra ver onde que o futuro tá indo. E o que a gente já tem visto de spoiler por aí? Inteligência artificial, né? Todo mundo falando sobre isso. Enquanto a gente tá aqui preocupado se vai ter pizza de calabresa na promoção, lá fora já estão fazendo pizza com um robô que escolhe o sabor. Ai meu Deus, que tristeza da gente. Em 2025, as lojas vão ser sem caixa, sem atendente, sem interação humana nenhuma. Você vai pegar a mercadoria e sair com ela. E a conta vai cair na sua conta bancária lá, ou um checkout automático. Aqui nós temos a Renner, né? Apitando pi, 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 ó, tá roubando aí. Você viu que a moda dos anos 90 tá voltando com tudo também, né? Tudo com uma vibe meio anos 2000, sabe? Mas a verdadeira moda do futuro vai ser mais sustentável. Roupas que se adaptam ao clima, feitas dos tecidos recicláveis. Tecnologia essa que já tá sendo testada fora do Brasil. E a maior tendência dos últimos anos, o Mobile Banking, que é um nome chique pra você fazer tudo de casa usando o celular, né? Meio que o Brasil vai pular a fase ali dos caixas eletrônicos, não sei o que, e vai ficar tudo totalmente digital. Tipo, se você não estiver preparado para fazer tudo pelo celular, eu acho que vai ser muito difícil, porque você vai ter que se adaptar. Mas tudo isso leva a uma pergunta, né? Por que a gente está sempre atrasado? Por que a gente nunca é o primeiro da fila? O problema não é a gente ter as ideias. O problema é que o Brasil é um mercado consumidor e não um mercado produtor. Não tem força para investir e lançar uma tendência. Olha o exemplo, ó. A Netflix entrou no mercado e cortou o caminho de todo mundo. Antes os doramas chegavam aos poucos, né? Com legenda ruim, aquele negócio, baixando pro torrent. Agora a Netflix corta o caminho e os caras no boteco estão vendo dorama naquela televisãozinha lá que fica em cima. E fica assim, ô João, você viu? Traiu o rapaz ali, ó, coitado dele. E o mais insano é que o Brasil fica rindo de si mesmo, né?
Mas isso tem um lado muito bom. A gente é muito bom em perceber as tendências que estão por vir. Porque se o mundo já está em 2025, a gente vai estar ali mais ou menos em 2028. Cheio de gente que não tá entendendo nada que tá acontecendo, mas adorando as novidades. E agora, meu povo, vocês já entenderam. O Brasil, por mais que pareça atrasado em várias coisas, na verdade, a gente tem o super poder de olhar para o futuro. Só que com um delay, né? E a grande pergunta é, isso é bom ou isso é ruim? É bom porque a gente tem tempo de ver os erros dos outros. Dá pra se preparar melhor, escolher o que vai ajustar ou não vai, ver o que tá funcionando mesmo, mas também é ruim, porque a gente nunca vai ter o protagonismo que a gente merece. A gente vai sempre consumir o que o pessoal de fora já jogou fora, ou então já pegou a grana disso aí. A vantagem de estar no Brasil é que a gente tá no futuro, mas a gente não tem pressa. Não tem essa pressão, não tem essa ansiedade. O tempo aqui meio que passa diferente. E em vez da gente correr atrás, a gente só espera o trem chegar na estação. E quando chega, a gente tá aqui, rindo na cara do povo que viajou na frente e se estressou imensamente por causa do caminho. Agora pensa comigo, porque vai vir aquela previsão que eu te prometi lá no começo. Tá preparado? Vai chegar o dia em que o Brasil vai começar a criar as próprias tendências culturais. A gente vai ser o líder e os outros países vão ter que correr atrás da gente. Vai ser o Brasil ditando moda e estilo e os outros países tentando entender o que tá acontecendo aqui dentro. Vai ser tipo quando o Japão começou a consumir Star Wars e se tornou um sucesso lá nos anos 70. Mas no Brasil a gente só foi descobrir depois, nos anos 80. Lá fora o negócio já tava bombando, mas aqui no Brasil foi tipo um lançamento retroativo, que chegou como novidade, mas o resto do mundo já conhecia. E tem mais previsão. Você vai ver que todos os programas de televisão e novelas vão ficar muito online. Vai ser muito normal a galera acompanhar filme, série e novela tudo em vídeos curtos no YouTube e também em outras redes sociais. E a Globo e as outras emissoras vão ter que correr atrás do prejuízo e entender como é que é a nova forma de fazer televisão. Porque a televisão vai virar um conteúdo mais interativo e mais digital, mas do jeito de verdade mesmo. Em tempo real, onde a gente pode votar, escolher os rumos da coisa e também participar disso. E para quem não conhece, também tem um termo que chama binge watching ou bind watching, eu não sei. É quando você assiste vários episódios da mesma série, da mesma novela, tudo de uma vez, vai maratonando ali. Sabe aquele final de semana que você fica assistindo a mesma série ali até o final? Isso aí é o tal do bind watching. E no futuro, as pessoas vão consumir esse conteúdo dessa forma, sem esperar, com pressa, tudo de uma vez. E se você estiver assistindo isso aqui em 2030, você já vai ter entendido tudo que eu falei aqui. Então grava esse vídeo, porque mais tarde você vai lembrar de tudo isso e vir aqui nesse vídeo me cobrar. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!